é uma noite bem especial, principalmente para as irmãs, amém? Está direcionando hoje a palavra principalmente para vocês também, que é tão importante quanto os homens, né? Porque não existe a mulher como os homens nascem, né? Eu ia ser só o Adão o resto da vida, mas o Senhor abençoe e agraciou, amém? As mulheres guerreiras, já que estão muitas não puderam vir, mas que bom que você veio nesta noite. Vou ler com vocês, amém? Não precisa preocupar, amém? Em abrir, pode estar só meditando o que eu vou falar em Provérbios, capítulo 31, e o versículo 10, quero usar só como referência. Mulher virtuosa, a quem achará? O seu valor muito excede de rubis. Mulher virtuosas, a quem achará? O seu valor muito excede dos rubis. Amém? Pode se sentar glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Que Deus abençoe. Santo, 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 santo. Aleluia. Como nós falamos também, nós sabemos que essa data é uma data representativa. Só que essa data foi criada, não vou entrar na história, mas eu sei que as irmãs sabem, os irmãos sabem, através de uma tragédia que teve numa indústria, amém? Onde as mulheres trabalhavam e uma pessoa possessa com o demônio, vamos dizer assim, de não aceitar que naquela época as mulheres trabalhassem, abre aspas, tornando cargo dos homens, colocou fogo nessa empresa e aonde muitas mulheres veio falecer. Utilizando esse como exemplo, criou-se então o Dia Internacional das Mulheres. Então foi de uma forma trágica, para quem não sabe, amém, dessa história de 1960, só que eu lembro no último número, que é muito contada essa história. E aí nós entendemos que a Bíblia nos fala dessa importância. Mulher virtuosa, a quem acharás? Quando Deus criou o céu e a terra, os mares, os animais, a Bíblia diz que Deus olhava para tudo e dizia: viu o Senhor que era bom. Deus olhava para a criação dos animais e falou: isso é bom. Deus criou a terra e falou: isso é bom. Deus criou as aves e ele falou: isso é bom. Deus criou os peixes marítimos e os terrestres e as aves e as rapinas e toda a criação de Deus. Deus sempre falou: isso é bom. Então Deus, ele olhou para a criação e ali ele criou o homem para coordenar, para ser o representante de Deus na face da terra, para liderar. Então Deus olha para o homem pela primeira vez ali. Lá em Gênesis capítulo 2, verso 18, ele diz: não é bom que o homem fica só. Primeira palavra que tudo que Deus falou bom, ele falou: não é bom que o homem permaneça só. Porque o Senhor observou, viu que todas as vezes que o homem dava nome aos animais, e você vê que bem nos detalhes, a Bíblia diz que colocando o nome dos animais, o homem se sentia só. Então o homem era perfeito, mas ele se sentia só. O homem era perfeito na criação de Deus, mas ele se sentia só. Ele precisava de ajuda. E nós colocamos isso numa comparação diante de Jesus, sendo Jesus quando ele veio à terra. Da mesma maneira, o Senhor Jesus sendo perfeito, mas ele se sentia só. E depois dos 3 dias, a Bíblia diz que o Senhor levantou a noiva dele, a igreja, e tornando-se parte da morte de Cristo, aonde o soldado lança sobre a sua lata e sai água e sangue. Então Deus levanta ali uma noiva de Cristo, e verdadeiramente o Senhor falou: agora eu sou perfeito, mas também eu sou completo. Porque antes Jesus era perfeito e completo. Então quando o Senhor faz ali na sua morte, levantando a igreja através da crucificação, o Senhor Jesus se tornou perfeito e continuou perfeito e completo. Por isso que ele é chamado como segundo Adão, porque antes Adão era perfeito e completo, e aí o Senhor trouxe o sono profundo que conhecemos como parte e morte, e ali do lado ali foi feita a mulher para fazer completar o homem. O homem se tornou perfeito e completo. Então Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Então ele decide fazer algo extraordinário. Ele não cria mais uma criatura, não. Ele cria alguém especial. Ele gera uma pessoa que, além de ter tirado, escute, do lado dele, de Adão, tirado uma parte da
você sustenta a família, você forma a geração, você carrega um destino dentro de você. Não deixe ninguém acabar com a sua autoestima. Não deixe homem nenhum, pessoa nenhum jogar pior Satanás de falar que você não é ninguém, você é alguém. Aproveita todas as oportunidades que Deus lhe pôs, porque você é especial, foi criada especialmente. Você foi feito de homem que já estava pronto. Não foi igual o homem que Deus precisou de um barro para fazer. Você foi feito de algo pronto. No pronto Deus ainda te fez também. Por isso no seu coração tem um momento daquela história. A humanidade nunca foi a mesma. O inimigo tenta lutar contra a mulher e dizer assim: ei, foi por causa de você que o pecado veio. Mas o Senhor quebra isso dizendo: da mesma maneira que através da mulher veio o pecado, foi através da mulher que veio salvar todo mundo. Sabe por quê? Para dizer que não vem a humanidade e rebaixar aquilo que Deus formou dentro de você. Tem algo que nós precisamos entender. Deus deu a você um valor tão grande que o inimigo luta. Ei, escute. Aí a pergunta é: por que o inimigo tanto tenta destruir você? Por que o inimigo tanto tenta destruir a mulher? Porque o inimigo sabe de uma coisa que você de repente esqueceu. Primeiro, ele se ele atingir uma mulher, ele atinge a família toda. Se o inimigo atingir uma mulher, ele atinge toda a geração. Sabia? Sabia que todas as vezes que você põe não para Deus, você está entregando a tua família nas mãos de Satanás. Por quê? Porque é uma geração que depende da tua posição. A gente dependendo de você. Tem vezes que a queda que você sofre não é para te machucar, é para machucar aqueles que dependem de você. Quero dar o meu gol, tá rupiando. Quero dar um parênteses. A Bíblia diz que quando morre Saul, a Bíblia diz quando morre Jonathan, aí a mulher, a alma, pega Mefibosete e corre. Sabe o que acontece? Ela cai, machuca, ela só rala o joelho. Porém, Mefibosete, ele fica paralítico pro resto da vida. Por mais que ele tenha uma história bonita no final, mas ele tem uma trajetória terrível. Por quê? Porque aquela mulher no desespero caiu com aquela criança de uma forma que, se fosse uma mãe, não deixava machucar. Sabe por quê? Porque toda mãe tem um instinto protetor, então evita deixar o teu filho machucar. Mas ela, não preocupando com isso, a queda que ela teve não machucou ela, mas machucou o filho do rei, que estava em fase de crescimento e podia ter uma vida diferente, mas não teve. Então nem sempre a sua queda vai te machucar, vai machucar aqueles que dependem de você. Sempre vou reforçar: o não para Deus é o sim para o diabo. O sinal negativo para Deus é entregar, abrir a porta para aqueles que sempre vai lutar para destruir você, mulher, você esposa, você filha, você mãe. Sempre é. O inimigo sabe disso. E outra coisa, quando Deus levanta uma mulher, é sinal que ele vai preparar para transformar uma geração inteira. Há homens usados e poderosos, mas quando Deus pega para levantar uma mulher, você sabe. Porque tem uma aqui ou outra que segue uma mulher na rede social e tem ministério de milagre, tem ministério de libertação, tem ministério de cura. 90% dos homens são usados somente na palavra, poucos em outras áreas, mas a maioria das mulheres, quando Deus pega para levantar, é para trabalhar naquilo que Deus
cidade de Mateus cita 5 delas. E dentro delas ali não fazia nem parte dos tempos de Israel. E algumas não tinham nem direito de herança. Mas ali o que é que Mateus fala? Isso é para provar que Deus não precisa, Jesus não precisou de geração perfeita para nascer. Ele precisou o quê? De uma geração que estava disposta. E dentro disposta tinha 5 mulheres que preferiram até tocar sua linhagem para servir o Deus de Israel. Glória a Deus! Em Samuel capítulo 1 fala sobre uma mulher chamada Ana, que entregou toda a sua vida em oração. E o que a Bíblia diz? Por este menino eu orava. Por uma criança eu orava. Eu não desisti de ter uma geração. Por mais que todos levantaram, por mais que eu era uma estéril, por mais que me humilhava, por mais que eu derramava lágrima, mas ela decidiu transformar a sua dor em oração. Eu quero dizer para você, mulher, se você soubesse o poder que tem a tua oração quando você está triste, se você soubesse o poder que tem a sua oração quando você está sofrendo dor, deixa eu te falar com você, negocie com a tua tristeza, com a tua dor, transforma a tua dor em oração, transforma a tua tristeza em oração, transforma a tua lágrima em oração, com a mesma intensidade de poder que você tem na terra, a tua oração tem no céu, no céu, no céu, no céu. Aprende com ela. Eu sou estéril, estou sendo humilhada, mas isso não deixou de eu o quê? Transformar tudo em oração. E Deus honrou. E Deus respondeu dando ela quem? O maior profeta do Velho Testamento, Samuel, legislador, profeta, e foi o primeiro que consagrou o rei, foi um dos maiores profetas. Aqui nasce na oração profunda, e aqui carrega o propósito eterno. Quando você ora, você carrega uma oração profunda, e na sua oração profunda você carrega um propósito eterno. Deus é tão forte quando fala de mulher, que a Bíblia fala, e não é o contexto, nós vamos ter, que quando o marido não honra e não respeita a mulher, vou te contar um segredo, mas não vai lá falar com ele, vamos ver. A oração dele nem no céu sobe. A Bíblia diz que Deus nem ouve a oração do marido por causa da mulher. Então não se desvaloriza. Todas as vezes que Deus te dá uma oportunidade, não desvaloriza. Toda vez que Deus te dá a oportunidade de você glorificar, exaltar, valoriza. Por quê? Porque a tua presença diante do Senhor, Deus, e aqui, eu vou falar, é mais importante que a presença do homem, porque ele diz que se o homem não amar, não respeitar a mulher, a oração dele não é ouvida por Deus, pelo valor que a mulher tem. Vamos lá, em capítulo 4, versículo 4 de Esther, a Bíblia nos fala que ela sobe no tempo, fora do tempo. Por quê? Ela não podia chegar ao reino, mas a Bíblia diz que o Senhor permite Esther chegar no reino. Para quê? Para representar a Deus ali. Por quê? Era uma jovem órfã, não tinha pai da mãe, era cuidada pelo seu tio, mas o próprio Deus colocou no palácio, e no momento que parecia que não tinha jeito, ela com a sua ousadia, com a sua estratégia. Por quê? Porque além dela e todo o teu povo estava sendo ameaçado de morte, então ela decidiu entrar diante do rei, que pela lei ninguém, nem a esposa podia entrar diante do rei sem o rei chamar. Então ela convoca uma oração e coloca a nação para consagrar 3 dias, dizendo: eu vou entrar na presença do rei, se for para morrer, eu vou morrer, mas se não for, eu vou, mas eu não vou deixar que meu inimigo mate a nação. E a Bíblia diz que ela entrou na presença do rei, e só a presença dela fez o rei se alegrar. A foi honrado entre as velhas almas belas, oraria dizendo: o que você pediu eu vou te dar, o que você pediu eu vou te dar, o que você pediu eu vou te dar. Mulheres comuns nas mãos de Deus têm poder de trazer resposta e salvar o país. Quem glorifica, quem exalte, quem glorifica. A Bíblia repleta mulheres que se tornaram missionárias. Você sabia que os primeiros evangelistas foi as mulheres? Que isso, pastor? Porque quando Jesus ressuscitou, quem foi encontrar com Jesus no túmulo? Foi as Maria. Então elas foram a primeira a pregar o evangelho dizendo: ele não está morto, ele ressuscitou. Ele não está morto, ele ressuscitou. Pedro, ele não está morto, ele ressuscitou. João, ele não está morto, ele ressuscitou. Tiago, ele não está morto, ele ressuscitou. Foi as primeiras mulheres que foram pregar o evangelho da ressurreição de Cristo. E por que não falar agora uma das principais mulheres? De uma adolescente que ela tinha, se você não sabe, na
sabia que quando o anjo visitou ela tinha mais ou menos essa idade? Você sabia que quando ela começou a gerar o Messias, ela tinha mais ou menos 14 anos de idade? Porque naquela época, escute, as mulheres não ficavam muito tempo. Até hoje você vê alguns países aí que a gente acha absurdo de adolescente casar com 12 anos, 13 anos, mas isso é na época. Com 14 anos ela já estava preparada para ser despojada e casar em breve com José. Só que o Senhor visita ela. Imagina o Senhor visitando, falando a ela que ela ia ser o quê? A mãe do Messias, ia carregar o Salvador. E sabe o que ela fala? Eis-me aqui, eu sou a serva do Senhor. Ela sabia que naquela época, pela lei, se ela aparecer grávida, ela podia até ser apedrejada. Você sabia disso? Que se ela aparecesse grávida, ela podia ser apedrejada. E mesmo assim, ela arriscando a vida, ela dizendo: eu estou aqui para servir o Senhor. E o que ela fez? Ela carregou o quê? O nosso Senhor Jesus Cristo dentro do ventre. Você sabia que ela teve privilégio? Foi ela que teve o privilégio de carregar Deus no braço. Você sabia que ela teve privilégio? Nós somos unicistas, sabemos que Jesus é Deus. Então não é heresia o que eu estou falando. Ela carregou Deus no braço. Sabia, pastor Antônio? Ela trocou a fralda de Deus, sabia? Ela deu Deus de mamãe. Não foi a homem, foi a mulher que Deus deu o privilégio de carregar Jesus Cristo, o Salvador. Jesus Cristo, o Salvador. Jesus Cristo, o Salvador. Ela era rica. Ela tinha dinheiro. Ela precisava de fugir. Teve que achar um lugar para ela dormir. E sem opção teve que colocar Jesus nascendo na manjedoura. Quando Jesus chamou ela era assim. Mas deixa eu falar algo. Quando Jesus chamou ela disse sim. Ela não disse não. Ela disse sim. Através dela nasceu o Salvador do mundo. Escute, Deus não está chamando mulher perfeita. Deus não está chamando mulheres ricas. Deus não está chamando mulheres que têm condição. Deus está chamando mulheres que estão dispostas a dizer sim ao Senhor. Deus está chamando mulheres que, quando Ele fala, eis-me aqui, Senhor. Sim, Senhor. Envia-me. O que precisa para a tua obra? O que precisa para o teu plano? O que precisa para o teu propósito? Deus está chamando mulheres capacitadas. Não. Deus está chamando mulheres que estão dispostas a dizer sim para Ele. Talvez hoje aqui você chegou na igreja carregando tristeza, carregando mágoa, ou veio pela graça de Deus, de repente você veio vir como algumas outras não veio. Pode ser que você veio aqui carregando coisas que ninguém vai ver. E seria bom se muitas vezes Deus levantasse profeta e revelava. Nem sempre Deus vai fazer isso, porque a Bíblia diz de uma mulher que honrou a vida de Eliseu. E a Bíblia diz que quando o filho dela morreu, ela correu até o profeta. Todo mundo perguntou: está bem? Estou bem. Como está a tua família? Está bem. Como está a tua casa? Está bem. Aí a pergunta mais cruel, o diabo: como está o teu filho? E o filho dela estava morto. E ela disse: vai ter. Foi até o profeta. E eu acho tão tremendo que ela foi até o profeta, que é um dos profetas que mais Deus revelava tudo profundo escondido de Eliseu. Deus revelou o servo dele, foi até amando. Deus revelou falando assim: olha, o filho do diabo está vindo aí, ó, vai bater a porta agora e bateu. Deus revelou que no outro dia ia ter a prosperidade dos servos lá do rei, ia ver, mas não ia experimentar. E aí quando a mulher chega perto dele, e ele pergunta a mesma coisa, ela vai bem. Quando Geazi vai tirar, o que ele fala? Interessante, deixa ela, porque Deus não me revelou nada. Deus me encobriu e não me revelou nada. Tem momentos que Deus não revela nada para o profeta. E você queria ir e você chegou aqui, triste, abatida, sentindo coisa que ninguém vê. Talvez por fora todo mundo está vendo o seu sorriso, mas por dentro tem uma lágrima que está escondida. Tem uma oração silenciosa. Tem batalhas que ninguém conhece. E mesmo conhecer, ninguém consegue. Mesmo que tenta, ninguém vai conseguir quem é o que está com você. Mas a Bíblia sempre vai te mostrar algo poderoso. Porque em Salmo 56, versículo 8, está escrito: tu contraste as minhas aflições, tu encontrou as minhas lágrimas e guardou no teu odre forte. Oi, mulher, a tua oração não está dispensada.
está guardada no céu. Aleluia! A tua oração não está despedaçada, não foi correr, não secou no chão. Deus envia um anjo e recolhe todas as suas lágrimas e coloca no ombro. Isso significa que Deus nunca vai ignorar as lágrimas de uma mulher. Deus nunca vai ignorar a lágrima de uma esposa. Deus nunca vai ignorar a lágrima de uma filha. Deus nunca vai ignorar lágrimas de uma mãe. A cada lágrima, a cada oração, a cada luta, Deus veio, Deus viu e Deus sempre verá. É hoje que Deus trouxe para dizer para você: o que você suportou em silêncio, Deus vai transformar em testemunho. Não, eu estou falando com mulheres. Escute, eu quero até lembrar, quinta-feira eu vim ter sem graça, porque o profeta está aqui profetizando e parece que ninguém crê na palavra profética. Porque quando alguém falar aqui que é uma igreja, eu já levanto a mão, porque eu faço parte dessa igreja. Quem faz parte dessa igreja, levanta a mão. Então quando o profeta, o pregador profetizar aqui que é uma igreja, levanta a mão pelo menos, amado. Dá uma glória a Deus, nós já conversamos isso. Quando alguém pregar aqui, Deus vai te dar vitória, dá uma glória a Deus, amém. Sabe por quê? É confirmando que você está tomando posse da palavra. Porque se o Cruzeiro fazer gol, alguém grita até a garganta sai sangue. Se o Atlético fazer gol, misericórdia. E se vier aquele famoso, tem irmãos ainda gostam de ouvir o Roberto Carlos, tem irmãos ainda que gostam de ouvir a música antiga, aí começa a emoção, aí vem o nome de Deus, mulher de Deus fala, aqui tem uma igreja e braço cruzado, aqui tem pessoa que recebe a bênção e os olhos fechados, começa a abrir a boca, começa a glorificar, vai chegando a fogo, a tua mão não está embolida, você não está mudo, você não está cego. Então eu vou dizer uma palavra profética aqui: você é mulher e homem também, não importa a tua esposa, para tua mãe, para o teu filho, tua filha, o que você suportou em silêncio, Deus vai transformar em testemunho. Então glorifica e exalte e engrandeça a Deus. E aí, quebrou o braço? Quebrou a mão? Glória a Deus. Tome posse de tudo que for falado. Irmãos, não ignora a palavra profética. Quando alguém ministra uma palavra profética, levanta a mão, tome ela. Nós não movemos com visões da terra, nós movemos com visões espirituais. É loucura para os homens, não é à toa. Não, isso aqui não é à toa. No espiritual tem muito significado. Quando alguém fala, eu profetizo, você fala, todo posse, eu recebo, é a palavra. Observe os empreendedores, eles falam isso, eles começam a praticar pensamentos positivos e palavra positiva antes de realizar suas coisas. Observa. Então, o que eu estou dizendo nesta noite, talvez você pensou que a tua história terminou, mas Deus está dizendo, ainda existe capítulo que eu vou escrever na tua vida. Ó, a palavra profética, está perdendo. Ainda existe capítulo que eu vou escrever na tua vida. Por quê? Porque a Bíblia diz que existem mulheres em situações indecisíveis, mas tomou posse e Deus escreveu grandes capítulos. Deus vai escrever capítulo. Deus vai escrever capítulo. Deus vai escrever capítulo. Esse ano 2027 é ano de Deus escrever capítulo. Quem sabe é nesse tempo que Deus está querendo levantar você no meio do sofrimento. Quem sabe não é por causa dessa luta que Deus está querendo levantar você, para você entender e se posicionar, para sair da zona do conforto e verdadeiramente se tornar uma mulher de Deus, que profetiza, que ora, que prega, que louva, que determina, que representa Deus e faz o inimigo fugir da tua casa, do teu trabalho, da rua, da onde ele estiver. Quem sabe nesse momento que Deus vai trabalhar e você falou, agora sim, eu sei que o meu redentor ainda vive. Deixa eu fazer uma declaração profética. Deus ainda levanta mulher de oração. Isso. Deus ainda levanta mulher de fé. Deus ainda levanta mulheres que mudam destino. Se você sente no seu coração que Deus está falando com você, então é a hora que, porque você precisa de força, Deus vai te dar força. Você precisa de uma cura emocional, Deus vai te dar essa cura emocional. Você precisa de um renovo espiritual, Deus vai te dar